Olá, amados, graça e paz da parte de Deus. Eu já estava ansioso por essa oportunidade para mim poder fazer um comentário muito simples, e eu quero usar a carta de Paulo em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1, porque na realidade o ponto de vista aqui de Paulo é falar sobre a habilidade dos dons, a habilidade da pessoa que tem esse poder sobrenatural, não é comandado pelos seus interesses. Primeiro ponto interessante de se falar sobre isso, e é isso que eu quero a sua atenção. Por que eu estou falando isso? Mas lá na frente eu vou tentar ser mais claro do que agora. Porque agora o meu objetivo é que você abra seu entendimento para entender isso que está acontecendo do lado de fora do seu entendimento e dentro do seu entendimento, dentro de você. Então, quanto aos dons espirituais, olha aqui que Paulo fala, preste atenção comigo. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Vós bem saber que eram gentios, levados aos ídolos do mundo, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus de Jesus é anátema. A ninguém poder dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Olha bem, olha como é que as coisas começam a ser introduzidas diante de um formato completamente compreensivo dentro da teologia bíblica, ou seja, dentro dos estudos bíblicos, ou seja, dentro da busca de conhecimentos bíblicos. Então é muito interessante eu repetir o versículo de número 3, para que você fique alientado de quê? Portanto, vos quero fazer compreender ao que Paulo diz. Olha o que Paulo está enfatizando. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Dá para entender isso? Não é complicado. Não é complicado. Você precisa entender isso. Porque uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela não exaltará a Deus. E se por um acaso você encontrar alguém que não congrega, não busca Deus, e ela abrir a boca e exaltar o Senhor, além dessa mensagem ter um contato com você, essa pessoa está clamando com a direção do Espírito de Deus. Entenda isso desse jeito. Embora não ser o foco meu, mas é muito interessante complementar esse assunto para você entender que sem o Espírito de Deus, nada para Deus será recebido. Porque o Espírito de Deus, deixa eu te dizer, não tem a correspondência que chega na sua casa. Então a sua correspondência ela vem de modo pelo correio. Ou então você vai até o correio buscar. Entende? Porque quem enviou para você vai enviar pelo correio. Não é assim que diz? Não dá certo? Então, do correio, é entregue em casa, pronto, vai agora ao correio, selecionar o mensageiro, ou seja, o profissional da área, que ele vai entregar na sua casa, na sua porta. Deu para entender isso? Então, a mensagem de Deus, quem leva é o Espírito de Deus. Se eu chegar na porta de sua casa e lhe desejar uma bênção para você, essa intenção pode até ser particularmente minha, mas isso é aqui, no meu entendimento. Porque no entendimento divino, é Deus que me usa, eu ia usar uma expressão mecânica, para você ter facilidade de entender o que eu quero dizer. Então ele tem aquela expressão, aquela maneira de me usar para até você. E chego até você, ele diz, o Senhor te abençoe. Então ninguém vai exaltar o nome do Senhor senão pelo Espírito de Deus.
Ou seja, uma obra não pode ser realizada senão com a presença do Espírito de Deus. Porque a obra, ainda que seja visível aos seus olhos, um culto de ação de graça. Quando você faz aquele culto de ação de graça, você já chamou a presença de Deus através de uma oração, de um homem qualificado, do que eu estou me referindo, é um homem separado para isso. Entendeu? Você vai chamar um pastor, um presbítero, um diácono, entendeu? Um evangelista, você vai chamar essa categoria, um líder espiritual. Da onde? Da sua congregação. E ele vai ser o canal de bênção. Como canal de bênção? Não estou entendendo. Se é só com o Espírito, sim. É porque enquanto não há alguém para ministrar, enquanto não há alguém para executar essa tarefa, entendeu? Então, acontece que o Espírito de Deus vai levantar alguém, entendeu? E você precisa prestar atenção mediante a combinação bíblica. O enchimento aqui é o ensinamento apostólico. Como acontece? Ninguém dá graças a Deus senão pelo Espírito de Deus. Então, isso é muito interessante levar em consideração para que você não perca a visão de Deus falar com você mediante algum instante, algum momento, alguma situação. Observe, chegue para perto. O verso de número 4, olha como Paulo fala isso. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Olha como é que Paulo está dizendo. Há uma diversidade de dom. Posso pegar aqui essa palavra e dizer a você, existem diversos profissionais de uma área trabalhista. Se nós formos falar agora que área, pelo amor de Deus. Vamos começar na cozinha. Estou aqui perto de um fogão. A cozinha. Vamos falar de engenharia. Vamos falar de um motorista de trânsito. Vamos falar de em diversas áreas de trabalho. Mas, aí eu digo a você, mas o profissional sempre ele é um só. Entende? Em suas áreas, em suas habilidades. Olha a habilidade de novo. A sua perfeição. Tem uns que são tão detalhistas. Eu tenho um superintendente chamado Antenor Lopes. Antenor Lopes. Nós, na intimidade, chamamos ele de Neto, o outro chama de Antenor, entendeu? Eu congreguei com ele e te confesso a dizer a você publicamente que da maneira como ele é, parece que traz na mente da minha mente, no momento, período de experiência com ele que eu passei, me dava nervoso, eu ficava incomodado com isso, porque era uma burocracia de detalhes miúdos, entendeu? Que, na verdade, quando eu estou com pressa, porque eu ver ele, eu prefiro cortar caminho. Se eu estiver com pressa demais para resolver alguma coisa, porque, de repente, eu saio para comprar um remédio, tenho uma filha deficiente em casa, de repente eu saio para poder fazer algo que minha esposa precisa, porque ela fica com a menina, eu dou preferência, prioridade moral para ela ficar do que eu. Entende? Então, isso são coisas que me movem e me locomovem dentro do ponto de vista que é mais interessante para mim. Ou seja, o que acontece com isso? Tudo. É muito importante você entender, como diz aqui, há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Como ele diz no 4, há diversidade de dons. Então, quando você entra nesse eixo, e aí você vai ver aquela pessoa com a sua adversidade diferente de um e de outra pessoa. E isso para você pode lhe causar um transtorno, né? Um transtorno. Por quê? Até você compreender a realidade disso que está acontecendo. Você precisa ter em mente que a realidade dos fatos é esse. Veja bem aqui o versículo de número 4 que nós lemos. Veja agora o 5.
A diversidade de dons, Paulo diz, esses dons são habilidades especiais. E agora ele fala de uma diversidade de ministério. Aí é onde entra também Antenor. Entende? Aí é que entra também outros pastores, que aqui nós temos o costume, né, na Assembleia de Deus aqui em Salvador, é onde está sempre havendo uma mudança de liderança. Então hoje você fica com o líder e você vai ver como é que esse homem é usado pelo Espírito de Deus. Comportamento, atitude, maneira de falar. Você vai ver tanta coisa enxertada ali pelo próprio Espírito, pelo próprio Deus, e ele adquire isso mediante a sua experiência e introdução no assunto, que ele acaba tendo, para uns, uma empatia e para outros, uma antipatia. Né? No caso meu com o Antenor Lopes, a princípio criou uma antipatia. Mas o que acontece? Eu percebi, mediante as epístolas de Paulo, porque, na verdade, meus orientadores são bíblicos. E os que estão externos da Bíblia são os instrumentos que Deus usou da minha época, da minha era, né, do meu tempo, e que eu começo a analisar o comportamento dele quando é bíblico. Quando ele hoje é uma coisa e amanhã já é outra, eu corro para a Bíblia para analisar o comportamento dele, do ministério dele, o dom dele, entendeu? Mas eu vou procurar entender. E isso é como aquela lente tipo um microscópio que você vai ter que usar para poder analisar. Então isso não leva 1 dia, 2 dias, 3 dias, nem 4 dias. Isso leva um tempo de experiência você se relacionando com essa pessoa. Ainda mais quando essa pessoa é totalmente dirigida pelo próprio Espírito. Quando essa pessoa se entrega. Porque tem muitos que são usados pelo Espírito, mas não se entrega pelo Espírito. Como é que é isso? É difícil entender, mas não se preocupe não. Não se preocupe não. Faça como eu estou falando para você, porque eu estou usando a carta de um dos melhores intérpretes que eu posso dizer. Paulo, o apóstolo. Sim, é aquele mesmo que perseguiu os crentes na época. Sim, é esse mesmo que estava com a carta, com a autorização dos demandadores, para poder sair. E aqueles encontrassem pelo caminho da seita de Jesus, ele poderia matar, fazer o que quisesse, prender e levar, desse que desse. Para eles era como se jogasse dentro da arena. Lembra? As histórias contadas que os cristãos eram lançados dentro da arena, eles podiam jogar na arena e ver e assistir. Olha que satisfação esses homens tinham em assistir leões devorando os cristãos. Que mal esses cristãos fazem? Hoje, dentro da rede social, dentro de uma mega operação de pesquisadores e estudiosos que tentam bater de frente com a Bíblia. Mas encontrei uma pessoa que falou uma coisa que chamou muito a minha atenção. Algumas pessoas dizem que não valia a pena ser crente porque ela ia deixar isso, deixar aquilo, parar de fumar, parar de beber, parar de se prostituir, tanta coisa. E ela vai dizer assim, olha, mediante o período que eu tenho, ela dizendo, eu não me arrependo de estar em Cristo Jesus, de ter aceitado, como você diz, essa religião. Porque se Jesus não vier, eu não perdi nada. E se ele vier, eu estou preparado para ir com ele. Essa responsabilidade é fundamental. É uma coisa única. E você não pode perder. Verso de número 5, ele diz aqui, e a diversidade de quê? De ministério. A ministério é a diversidade de dons e a diversidade de ministério. Aí, nesse ministério, é muitas das vezes onde pode haver uma concorrência, isso é perigoso. Quando alguém entende, quando eu pregando, eu ministrando uma ceia, eu ministrando, vai ser tudo como manda. Mas a minha maneira de ministrar, Antenor arruma uma mesa quase, se depender dele, toda hora ele vai olhar para a mesa e vai consertar alguma coisa, porque sabe para quê? Olha o que eu aprendi com ele, o zelo com as coisas que é
de Deus. Mas se você não aprendeu com outros, passou por tantos outros pastores, mas cada um tinha uma maneira. Tinha um Antônio Cordeiro, congreguei com ele bastante tempo, um crente maravilhoso para mim, e aprendi muito com ele. Uma das coisas era não vestir calça apertada. Eu sentado na tribuna do lado dele, ele fez isso. Não vista uma calça apertada. Você é um homem forte, grande, entendeu? E não fica muito bem. Vista uma roupa frouxa, adequada. Poxa, eu gostei de ver. Tal. No dia seguinte eu estava lá, no próximo culto, né? Já estava com a roupa que da maneira como... E eu recebi dele um elogio rapidamente. Não era a minha intenção. O meu gosto, o meu prazer não se encaixava com os deveres. Precisa entender isso. Olha qual é o ministério dele. Ele é um pastor, ele ministrava a palavra e também ministrava nos irmãos, nos crentes, conselhos que edificam. Entende? Quando você vai ver a carta de Apocalipse, escrita por João, das igrejas, as 7 igrejas, e você vai ver que tem ali uma igreja que o Senhor disse que tinha contra ela porque ela aderiu o espírito de Jezabel. Aí você vai procurar descobrir quem era Jezabel. Pronto, então você corre no Antigo Testamento e você vai descobrir ali, até quando Jeú, dentro de uma profecia, ele acaba executando com essa mulher. Se cumpre o profeta que disse que ela seria comida pelos cachorros. Mas essa mulher tem um histórico que é aquilo que a Bíblia, ou seja, que lá em Apocalipse, você vai ver a condenação. O espírito de Jezabel. Quantos na igreja hoje, mulheres, têm se portado de uma maneira que esse espírito se manifesta dentro da igreja e ela não percebe? Por que ela não percebe? Exatamente por causa a intenção, a visão dela ainda não está acoplada biblicamente. Ela ainda não se interessou a se entregar totalmente para poder ver e discernir isso. Isso é uma questão que é discernida pelo Espírito. Você precisa ter comunhão com o Espírito. Como é que prova que você é casado? Quando você arruma um varão? Não. Só prova que você é casada quando você vai para a cerimônia. Pela fé você já pode se considerar assim, mas e os critérios e os respeitos que tem ao casamento, ao cônjuge? Lá você vai ver uma mulher que tinha um espírito de Jezabel. E ela tinha o comportamento de Jezabel. Ela se trajava como a Jezabel, se pintava como a Jezabel, na extensão de suas expressão, e que você olhava e você se sentia atraído, preso aos olhos dela. Então é muito interessante você observar esses mínimos detalhes, porque quando você olhar para um lado e você está no meio da rua, no ponto de ônibus, e você vê uma mulher chegar muito bem arrumada, muito bem bonita, muito bem vistosa, é uma coisa, é diferente. Mas quando ela traz em si aquela presença como aquela presença sedutora, aquele ar de sedução, aquele aspecto de sedução, e ao seu lado você começa a sentir aquele envolvimento e você consegue entender que tem algo que está sendo atraído. Não é uma coisa que você quer fazer, mas algo que chama a sua atenção. Agora você tem que saber como escapar. Se possível, corra. Como aconteceu com quem? Com quem? José do Egito. Quando ele viu o perigo, ele correu. Mas ele já sabia que aquela mulher era bonita. Mas só que aquela mulher começou a fazer coisas, insinuações que indicava entender isso. Então, quando você começa a perceber que uma pessoa tem uma beleza, tem um olhar e tem algo que está sendo atraído, você não te espera. Resista e corra, fuja, saia fora. Sabe por causa de quê? Porque vai ser... Conhece o povo, aquele animal que tem 8 garras, né? 8 braços. Um abraço daquele indivíduo, eu nunca fui, né? Mas são pesquisas que a gente faz e a gente vai descobrindo coisas que não para de crescer na mente da gente. E ele segura, e é forte demais. E a tentação é você ser atraído pela força daquela pessoa que está se exibindo para você.
Vamos andar aqui mais rapidinho, porque isso pode ser quebrado de repentemente. Diz aqui, no capítulo, no versículo 6, diz assim: e há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todo. Verde para esse também. Não, vamos ver, porque mas é Deus que opera tudo em todos. Eu vou mudar para o amarelo, quase cor de abóbora. Quase cor de abóbora, madura. Então, é muito interessante você entender isso. Mas é interessante que você aceite isso, que você observe isso. E muitas das vezes, concernente a essas habilidades de dons, cujo aqui é o foco, é o objetivo, é de você entender que essas habilidades, elas surgem. Só que é uma coisa que é entre só essa pessoa e Deus. E somente outra pessoa que tenha comunhão com Deus para entender que isso é um dom, que é uma habilidade do Espírito, não é ele que quer chamar a sua atenção. E do outro lado, não é a pessoa que quer chamar a sua atenção. Aquela que estava vestida como Jezabel, lembra que eu falei? Não é a pessoa, o espírito, olha como a Bíblia diz, o espírito de Jezabel. Não é a irmã, não é o irmão. Antônio Cordeiro também disse para mim, toda vez que você chegar na tribuna, não que seja uma moeda de 10 centavos. Quando você chega na tribuna, nem que seja uma moeda de 10 centavos. Quando o rapaz com a salva passar, o obreiro, você coloca a moeda dentro. Porque é constrangedor um obreiro que ele não contribua na obra, disse ele. Um obreiro que não trabalha, não se dá na obra, então ele não é obreiro. Ele precisa ter isso. E assimilando. Você quer dizer que eu concordei com tudo que ele estava dizendo? Neca. Ele falava e só. Esse processo não acontecia de um dia para o outro. O processo, quando eu saía de junto dele, que eu vinha embora, eu pegava o transporte. Aí eu ficava no ponto de ônibus aguardando. E eu ia refletindo. Eu ia refletindo o que eu ouvia dele. E para fazer isso é como uma mecânica, sabe? Você já teve com o seu braço na tipóia? Se você tirar, você vai sentir dor, porque você está ali porque botaram a tipóia, o médico botou a tipóia porque você precisa andar com a tipóia. Aí você desrespeita o ajuda da tipóia, você pode sofrer um mal. Entendeu? Pode ficar com lesão no braço. Tem gente que tem o braço torto, porque quebrou uma vez, botou a tipóia, mas ele achou que não precisava da tipóia. Esses homens são tipóia para você que Deus coloca. Esses homens são tipóia para você que Deus coloca na sua vida. Para você não cair num buraco, para você não perder a sua salvação, para você não se desgraçar. Esses homens enjoados, especialmente os enjoados, toda hora chamando a sua atenção, você ainda andar para um lado e cortar caminho. Eu já cortei caminho, gente. Aonde eu conheci o evangelho, quando eu vi um irmão que já gostava de andar do meu lado, ele dizia, você é um homem de Deus, você é crente. Pô, eu digo, tem problema aqui. Entende? Às vezes eu estou esperando alguém vir para me chamar, alguma correspondência, coisa assim, e ele fica do lado. Não, fica com você é benção. Mas eu estava olhando, sabe porque eu achava que ele tinha medo do ambiente onde nós estávamos. Olha, nunca pensa como é que é a vontade de Deus. Você está entendendo? Nunca olha pelo lado espiritual da coisa. É só pelo lado físico, material. Então, essas administrações, esses amparados aqui na Bíblia, é exatamente aquilo que Deus coloca para mim, te aperfeiçoar e me aperfeiçoar. Entende? Olha, veja bem aqui o verso de número 6. E a diversidade de operação, mais a diversidade de operação, a diversidade de maneira de como eles agem. Todos esses que têm esses dons, falado pelo Espírito de Deus, esses que têm esses dons de ministrar, esses que têm esses dons de maravilha, dons de interpretação, dons de línguas, nem todas as línguas são as mesmas, entendeu? Então, mas o que eu quero chegar com você? Preste atenção no verso de número 7. Mas a manifestação do Espírito, ao 7.
vermelho para ele. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Em algumas traduções, um fim proveitoso. Entende? Ou seja, esses homens que são os que são, nascem com isso. Quer dizer, esses homens já nascem com isso. Deus já escolhe eles no ventre. Eu fui escolhido no ventre. Entendeu? Eu passei por um ventre. Eu estou aqui hoje. A minha maneira de ministrar não é a mesma de Antenor Lopes. A minha maneira de ser não é a mesma de Antenor Lopes. Mas temos o mesmo espírito. E o que eu precisei agregar em mim no período que eu estava do lado dele, eu não joguei fora. Põe aí para mim. Eu aprendi, eu entendi, eu absorvi. Entendeu? E isso o que acontece? Isso também é essa questão de absorver para mim, de pegar para mim, de entender assim, e interpretar desse jeito, analisar desse jeito, pegando dele. Isso também é dom do Espírito. Para suprir as minhas necessidades internas. Essa necessidade interna não se refere simplesmente no alimento, no arroz, no feijão e na farinha. Não! O arroz, o feijão e a farinha, o tempero, são essas coisas que eu pego dele, que vai agregando em mim. Eu vou crescendo, eu vou fortificando a minha vida espiritual. Eu vou chegando a um nível de entendimento, entendeu? Que até os teólogos e estudiosos que chegaram lá com esses estudos vão entender depois que ele veio do ventre da mãe dele com essa chamada. Mas muitas das vezes, quantas vezes deles, muitos hoje correram, hoje muitos estão distorcendo aquilo que eles aprenderam, aonde eles tiveram a sede, eles chegam até a dizer que foram enganados, mas tudo bem. Tudo bem. Se um amigo me chama para poder fazer um serviço, ele conhece as minhas condições, ele vai saber que o serviço que eu faço de filmagem, de fotografia e tal, alguma coisa assim, eu dependo do meu salário, dependo da minha contribuição para dar manutenção às minhas responsabilidades e meus deveres, que não é só na igreja, também eu tenho em casa. Deu para entender? É isso que você precisa entender. É isso que você precisa entender. Então, como diz aqui no verso 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um visando o fim proveitoso. Agora entra uma coisa, o interesse é divino. Deus me chama, te chama, nos chama para o interesse próprio, para Ele, para que a obra dele seja realizada. Alguns agem fraudulosamente, com engano, para se aparecer, para se exibir e para querer ser melhor do que os outros. Mas não é eu nem você que vamos bater de frente com o tal, mas a própria palavra por si mesmo, na boca de quem quer que seja, talvez eu falando aqui agora, você que esteja me ouvindo, pode bater de confronto o meu raciocínio. Aí Jesus ali no Mateus, no capítulo número 13, você vai ver ali uma expressão muito interessante que os discípulos perguntam, mas por que o senhor fala por parábola? Por que da maneira de Jesus falar é de várias formas? Parábola é uma maneira de falar em que alguém que esteja de lado ou à parte não entenda. Mas você tem que entender. E se você não entender, vai ficar cochichando na sua cabeça e você vai ficar calado. Porque não vai querer se mostrar um neutro no conhecimento. Mas vai se prestar atenção porque ele falou, mas você vai procurar um momento estratégico para tirar a pergunta. Eu, nesse caso, era assim. Falou, não entendia, procurava um meio e uma forma. Aí não tinha mais condições hoje, só veio a pessoa depois do outro dia, ou tal dia depois. Aí eu digo, lembra o senhor tal assunto assim, assim, assim. Aí ele dizia, eu sabia que você ia me incomodar com isso. Não, mas é que o senhor falou de uma maneira tal. Então a gente começa a evoluir, crescer, e ele entende que era Deus na vida dele para com a minha vida. Vamos para o 8. Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outro a operação de maravilha, e a outro a profecia, e a outro os dons de discernir o Espírito, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo, o Espírito.
operando todas estas coisas, repartindo particularmente, ou seja, esse particularmente é a cada um, repartindo particularmente a cada um, como quer. Como o que reparte a cada um como ele quer, na medida que ele quer, da maneira como ele quer. Eu posso censurar um pregador pregando de uma maneira que eu acharia que ele poderia fazer de um jeito. A minha maneira de analisar o conteúdo é diferente. Então, dentro disso aqui, você vai perguntar, então, qual é a sua chamada? Aí eu vou analisar que eu estaria encaixado alguma coisa que seja de orientação e de manifestação de experiência. Mas é porque eu vou falar assim para não me encher com aquilo que, na verdade, eu não tenho a certeza. Porque eu tenho sido usado de várias formas e de várias maneiras. Entende? Como está aqui no texto. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, eu me encontro, dentro do verso 7, com uma daquelas manifestações do Espírito que ele me permite. E essa permissão que ele me dá, é onde eu acho um espaço. Porque nem todos também aceitam isso, nem todos concordam com isso, nem todos se aderem a isso. Então, o que você vai ver? Você vai ver, mediante a isso que não aderem, uma dificuldade. Vamos encerrar esse assunto para não ficar prolongado, porque aqui eu já terminei. Mas existe assunto que nos leva a nós ainda argumentar sobre isso, falar com detalhes. E a oportunidade, como disse Paulo, ele diz assim, mas se o Senhor nos permitir, trataremos desse assunto mais tarde, quando eu for ter convosco. Por quê? O assunto era delicado, é um assunto cauteloso. Não era um assunto de você ler, segure a sua parte. Não, não era bem assim. Paulo tinha uma especialidade de dons, segundo os historiadores, e eu posso também concordar com eles, que Paulo era habilitado por o Espírito para tratar de todas essas áreas. Porque ele tinha um conselho prático dentro dessa área. Você vê muitas pessoas dotadas de conhecimentos, mas eles são limitados. Outros não são dotados, nem têm a faculdade teológica como eles têm. Tem outros que passaram anos estudando teologia. Tem outros que repetiram leitura de Bíblia várias vezes. Eu não sei quantas vezes já li a minha Bíblia, mas eu me lembro foi somente 5 vezes. E sem falar os retângulos e os quadradinhos que a gente começa a pegar e pesquisar. Então, pela numerosidade de pessoas que passaram por mim e receberam da parte de Deus, da minha parte de Deus em minha vida, na vida deles, então nós vamos entender que há uma coisa especial, que isso acontece com aquele que se deixa ser cuidado. Qualquer filho que quiser obedecer seu pai e a sua mãe, ele terá um sucesso. Qualquer uma ovelha ou qualquer um membro que ele obedecer, o seu superintendente ou alguém que está em posição de superintendente, ele está recebendo uma unção divina sobre a sua vida e será agraciado por isso, porque Deus não deve nada a ninguém. E Deus não faz nada para agradar ninguém. Ele faz porque é a vontade dele lhe agraciar para que você desenvolva o talento que ele te deu. É muito interessante você entender isso, que as pessoas que estudam buscando com muitas referências. E eu estou aqui passando por cima de algumas declarações, testemunhando experiência própria, que eu já vi, foi permitido. Em Mateus, no capítulo 3, diz, a vós é dado o direito de ver, de perceber e de compreender. Mas já eles, como um profeta, desejaram ver, desejaram perceber e desejaram compreender, mas não puderam, porque a eles não foi dado essa graça. Então é muito interessante você parar e entender esse ponto de vista e analisar a possibilidade que você tem de servir ao Senhor.
Eu vou partir aqui rapidinho agora pela integridade moral de um homem encontrado na Bíblia e que este homem foi exatamente diante de Deus sendo chamado para um debate. É um debate, posso dizer assim, ou um confronto. Melhor o confronto ou o combate? Você que vai entender mediante a ideia. Satanás chega diante de Deus e começa a fazer um monte de reivindicação. E quando Satanás diz que andou, que passeou, que fez isso e aconteceu, aí o senhor perguntou, observaste tu, meu servo Jó? Imagine, a maioria dos pregadores, e inclusive recentemente um líder falou sobre isso dessa maneira, uma pessoa é que Deus apresenta como digno de respeito. Deus apresenta Jó diante do diabo, um homem de respeito. Mas Jó não aceita. Ou melhor, desculpe, mas o Satanás não aceita. Mas esse não aceitar, gente, é isso que eu quero chamar e frisar a sua atenção. Essa ideia de não aceitar vem do diabo. É um espírito anticristo, não aceita conselho. Porque se ele aceitasse o conselho que Deus falou, tu conhece meu servo Jó, o homem íntegro, reto e que se desvia do mal? Ele não ia de modo algum procurar questão. Mas, dependendo das suas condições, perspicácia de querer invadir uma área que não te foi dada por direito, você pode criar um problema para você. Entende? Porque Deus não lhe deve satisfação, ele deve lhe esclarecimento sobre a verdade. Vá lá que você consiga me provar que ele te deva explicações ou satisfações. Mas está aqui, ele opera da maneira como ele quer, para aquilo que é útil. Então, se Deus achar que ele precisa te dar uma satisfação, ele vai lhe dar. Mas ele vai lhe dar porque muito que é dado dele também muito é cobrado. Preste atenção nisso aqui. Se Deus te dá muita atenção, é porque ele quer usar você. E vai lhe dar também muita oportunidade para você devolver a ele. Então, o que nós temos aqui para resumir esse assunto rápido, porque eu já ganhei tempo suficiente. Quero agradecer a Deus por isso, porque isso não é notório, entendeu? Se é complicado, o portão quando abre faz um barulho, e os pessoal quando passa com o carro ligado é um som, até o carro do mercado que passa gritando alto, que na época que eu era mais jovem, ninguém podia anunciar junto de empresa, junto de loja, e nem passar com som alto diante de certas comunidades. Mas hoje em dia é desse jeito que vive. Carro de som, tudo, vai, carro de som de apresentações, não pede licença, vai. Mas a realidade disso tudo é você entender que operando Deus ninguém impede. Tribuna, palco de guerra não serve. Não subimos ali para poder alimentar o ego de ninguém, nem satisfazer a vontade de ninguém. Nós somos levados pelo Espírito, somos escolhidos pelo Espírito, para que o Espírito possa manifestar a sua graça naquele lugar. Entende? Antigamente, nós, membros da Igreja Assembleia de Deus, era rigoroso, eu já passei por diversas rigorosidades dessa, quando eu era convidado para pregar em alguma igreja. Eu pensava que era só dentro da Assembleia de Deus que tinha esse regulamento. Na hora de pregar, saber como pregar sem humilhar o pastor. Na hora de querer fazer alguma coisa que não é do costume natural da igreja, você saber como vai pedir permissão ao superintendente da igreja. E na hora de pregar ou estar entregando revelação, tomar cuidado como entregar a revelação e ter que desmoralizar o líder. Você está entendendo? Hoje já não tem mais isso, parou, eu não tenho visto mais essa cobrança. Mas eu já cheguei em lugares para pregar, ser convidado por membro, o pastor diz, olha, eu quero conhecer ele primeiro. Aí eu sou chamado, o rapaz vem me buscar, vou lá. Isso aconteceu diversas vezes. Diversas vezes.
Já que tem pastor de me chamar, nós vamos almoçar hoje. O senhor está fazendo alguma coisa? O senhor é o pastor Jade, né? Na época não era pastor Jade, na hora o senhor é o obreiro Jade, porque muitas dessas pessoas, até o dia de hoje, tem aquele complexo de saber quem é pastor. Pastor é só aquele que ele consagra, ou aquele que ele viu ser consagrado, ou aquele que, na verdade, é da congregação e do ministério dele. Do contrário, ele chama de obreiro, servo do Senhor, e ali ele redondeia aquilo ali e para. E eu passei por esses períodos, esse processo todo, para hoje eu tenho uma experiência para te contar, e não é pouca, eu não vou contar isso agora. Então, o que acontece? Esse leva à possibilidade de você entender e dizer assim, me diga aqui, quando o senhor vai pregar, o senhor vai ensinar alguém a falar em línguas estranhas? O senhor vai ensinar alguém da terra? Porque aqui nós não temos esse costume. Eu digo, irmão, que Deus abençoe o senhor, que eu também não tenho esse costume. Entendeu? E eu levava Deus na hora, assim, sabe? Me dava a maneira, estratégia de eu furar o cerco, porque não era a minha ideia. A minha ideia, que eu entendo, é que eu fui chamado para pregar o Evangelho. Eu me lembro de um amigo que passaram uma direção para mim, num determinado que nós estávamos, e eu liderava um grande grupo de pessoas nesse lugar. E aconteceu que nesse lugar ele virou para mim, ele achou que estava meio bagunçado, né? Meio bagunçado. Ele achava assim que eu estava recebendo um áudio de segundo, fulano não queria obedecer, ele chegou e disse, olha, lá no exército, que ele serviu o exército. E ele disse, no exército, o comandante mandava o cara fazer, o cara obedecia. É mesmo? Eu disse, é. Olhei ele falando. O nome dele é Ivan. Ivan. Ele é carioca, deve estar no Rio de Janeiro. Quem sabe Deus permite ele ouvir essa mensagem. Ele diz assim, e de você é o comandante. Eu digo, é mesmo? É. Pô, você é mesmo? Você crê nisso? Claro. Eu digo, então você hoje vai abrir o culto. Falei assim para ele. E virei as costas e fui embora. Porque foi assim que ele mostrou que o comandante dava ordem ao cabo, o soldado, e ele saía. Aí ele diz, isso comigo não vale não, o que é isso? Eu digo, não é? Vamos ver. Fui embora. Fui seguir meu caminho. O que aconteceu? Ele estava pregando, pegou a caixa, que a caixa ficava guardada em um território externo, e pegou a caixa e abriu o culto. Entendeu? Deu você captar alguma coisa? Então, se você entendeu, você vai entender. Se você não entendeu, você não vai entender mais. Porque não é te dado o direito. Tendo ouvido para ouvir, mas não quiseram. Endureceram o coração. Então, se você endurecer o seu coração para não entender, você não vai entender. E tem hora que o próprio Deus fecha o seu coração para que você não entenda, porque não vai fazer sentido para você. É mesmo porque é o projeto de Deus com você, é outra coisa, não é essa que eu estou falando. Entendeu? Mas quando você é um cara, já falou, hoje temos um nome chamado de reciclagem. Tirar o catalixo para reciclagem. E tem muita gente que joga uma coisa que não serve mais para ela. É um computador, é um ventilador, é um tapete, é um sofá, é um espelho. Eles jogam fora, não serve mais para ele. Aí vai o catador de lixo ou o reciclador, e ele panha. Aí ele arruma, dá um jeitinho, aí bota no lugar e vende. Ele vende pelo um preço que é satisfatório ao valor que ele dá ao trabalho que ele teve, de tirar de onde tirar, botar onde está. E ele vende. Isso é uma habilidade, gente. Isso é uma estratégia. Entende? Você talvez não precisa reciclar um lixo. Mas você, de repente, você precisa reciclar a sua vida. Analisar a sua vida. Analisar a sua atitude, o seu caráter e que é onde você está. É isso que você precisa entender. O Salmo de número 91 promete uma promessa extraordinária. Mas eu quero só que você leia, quando puder, o versículo 1º e o versículo de número último, que é o 16. O último versículo do Salmo 119. Salmo 119 não, Salmo 91. E você vai ver essas coisas. Mas se você ler e você não entender, não volte a perguntar, eu não entendi o Salmo. Não tem problema. Porque o primeiro versículo ele vai ser claro para você.
Eu posso citar ele para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pronto. Esse é o primeiro versículo. Embaixo traz uma regra ainda, o segundo, que diz assim, direi do Senhor. Direi do Senhor. Vamos dizer que é um desejo de Deus. É um dizer de Deus. Entendeu? Então você pensa nisso. Aí quando chega no 16, você vai ver essa prosperidade ali. E a longa vida ali. Entendeu? Não é à toa que Deus diz que aquele que obedece ao seu pai e à sua mãe prosperará em tudo que fizer. É um filho que honra pai, filho que honra mãe. Eles serão bem. Não tem como um filho que respeita pai e mãe ser maldito. Não tem. Se ele honra o pai e se ele honra a sua mãe, não é dinheiro nem ouro que os pais querem. Os pais só querem que, quando dizem, meu filho, sente aqui. E ele senta. Bom, meu pai conversa demais, meu pai, meu Deus, eu não aguento. Mas quando diz, pai, meu filho, senta aqui, ele senta. E aí o pai, já viu a caçamba quando joga aqueles monte de terra, de entulho assim, sabe? E ele vai receber tudo assim. Aí eu vai perguntar no final, tu entendeu? E sim, senhor. Mas pelo fruto se conhece a árvore. Existe profissional que é excelente, mas tem um péssimo acabamento. Existe profissional que ele é excelente, mas é imundo, é sujo. Suja tudo, faz tudo, tá baderna, espalha material e tanta coisa. Um dia eu fui filmar um evento e eu precisava de espaço. O camarada me considerou um espaço. E aí eu peguei e comecei a esticar os cabos para um lado para o outro. E eu estou vendo ele sempre com o pé, ajeitando. Aí eu observei e eu lembrei desse detalhe. Eu comecei a passar a trincar o fio pelo canto da parede, deu tudo certinho, pronto. Aí ele virou para mim, era bom se eu tivesse chegado mais cedo, né? Mas não teve como, né? Eu digo, pois até teve como sim. Mas eram condições que me traria aqui, teria que ter um dinheiro para pagar o transporte. Aliás, calei a boca dele. Não foram me buscar, eu vim, estava com medo de perder o horário, pronto. Entende? Então, quando você tem resposta, você tem preparo. Quando você não tem resposta, você está despreparado. Quando você se enquadra, você tem resposta. Então, você precisa entender isso. Tá certo? Obrigado pela sua atenção e você precisa lembrar que são habilidades de dons. Cada um tem o seu. Não vai adiantar você descobrir o meu ou entender o meu e não aceitar o seu. Você precisa entender aquilo que te é dado para você fazer da forma como lhe é dado. Entendeu? Não importa o que eu diga, importa sim o que os outros dizem. Não é assim que se funciona? Eu falo uma coisa, mas você pensa o que você quiser. Então não vai adiantar nada. Talvez se eu tivesse te devendo uma peça única, você ia me cobrar o tempo todo. Mas se você me dever uma peça única, eu vou ter que esperar você ter noção que eu estou esperando pela minha peça. Entendeu? Mas é isso que eu tenho. Aí alguém que está do meu lado fala, cobra, você tem direito, é seu, não sei o quê. Calma. Porque eu vou tratar ele da maneira que eu gosto de ser tratado. Se você confia em mim, eu tenho que confiar em você. Se você não confia em mim, eu preciso confiar em você. Até que você entenda que eu confio em você. Tá certo? Não tenho como resistir ou não resistir. Esse versículo do número 10 é interessante. Vou grivar ele aqui como um laranja. Não, eu vou botar um roxo. Olha o que ele diz. E a outra operação de maravilha, que é a continuação dos 9, tá? Ele tem um parentesco com o versículo 9. Então, versículo 9 e 10. O 9 diz assim, e a outra, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outra, pelo mesmo Espírito, o dom de curar.
Cada um tem um dom. Aí finaliza aqui. E ao outro, a operação de maravilha. E ao outro, a profecia. E ao outro, o dom de discernir os espíritos. E ao outro, a variedade de língua. E ao outro, a interpretação das línguas. Tá certo? Isso é um dom. É obra de Deus. E você, ó, fecha a boca. Fala muito não. Tá certo? Se você não estiver estudando, estiver pregando, acabou.